pessoal, tranquilos? Estamos de volta aí com aspectos ligados às questões ambientais do Brasil. E nessa segunda aula de hoje, nós vamos abordar os conceitos de ambiente e a classificação dos resíduos. Ora, o ambiente, eu coloquei para vocês aqui 3 compostos de ambiente, que dá para você ver a água, a vegetação, que é a flora, o animal, que é a fauna, e poderíamos colocar um quarto aspecto se desse para você ver o solo, mas não dá. Um quinto seria a parte de atmosfera. Os aspectos atmosféricos, eles acabam também inseridos dentro desse contexto. Então, isso é um ambiente. O ambiente é essa intersecção, é essa conexão, é essa relação. O ambiente por si só, ele não existe separando água, solo, fauna, flora e ar, que seria o aspecto atmosférico. Então, essa imagem, onde tem uma onça pintada bebendo água numa floresta com cobertura vegetal, mostra bem a questão do que é esse ambiente. Dentro desse nosso segundo encontro, nós teremos também a classificação dos resíduos. Por isso eu estou colocando essa imagem para você, onde você tem papel, você tem plástico, você tem lata, você tem metal, você tem uma série de situações que vamos identificar, além de alimentos que também funcionam como resíduo, porque o lixo, ele é uma classificação mais pedagógica dos resíduos. O homem, ao longo da sua história, ele foi se adaptando ao meio ambiente em que ele vivia. O meio ambiente, ou o ambiente onde ele vive, necessitava de alteração, necessitava de mudanças. Então ele vai adaptando uma coisa aqui, adaptando uma coisa ali, tira a cobertura vegetal, desvia um rio, deixa o solo exposto para plantar o seu sustento. Então, conforme suas necessidades, o homem foi alterando o ambiente. E esse ambiente está dentro de um meio ambiente. Porque o ambiente é um local específico individualizado. Agora, meio ambiente, você tem a conexão, a junção de mata, de animal, de solo, de água, de atmosfera, com vento, com ar, com chuva e etc e tal. Como o homem precisava de água, e ele morava perto de alguns rios, então, para ele plantar, era necessário a irrigação. É aí que surgem as chamadas civilizações de regadio. O que é isso? São as civilizações que surgiram ao longo dos rios. Egito, você tem o Nilo. China, você tem o Yangtze-Kiang, chamado de Rio Azul, Huanghe, que é o Rio Amarelo. Rio Mekong, no Camboja. Você tem o Tigre e Eufrates, no Iraque. As civilizações, elas foram se sucedendo e surgindo, principalmente ao longo dos rios. Por quê? Porque com o rio, ele vai plantar, ele vai pescar, ele vai transportar, ele vai se locomover. Havia uma necessidade, então, dele se manter condições de sobrevivência. Para isso, ele necessitava, então, ter água. E esse ambiente hídrico, ele foi se adaptando com isso. O ambiente acaba sendo, então, um conjunto de unidades ecológicas. Eu citei água, solo, animal, flora, e você tem com coroação, com complementação, não o micro, mas o macro, que é a questão atmosférica, com ventos, com chuvas, a questão do sol, o calor, a luminosidade e etc. Dentro desse contexto, dessas unidades ecológicas que eu citei, funciona então o sistema natural, que inclui a vegetação, os animais, a rocha, a solo, que eu já destaquei para você, além dos aspectos ligados à atmosfera. O ambiente natural. Bom, chegamos a um ponto dentro dos conceitos de ambiente que é importante você detectar a sua estrutura. Não só água, só solo, como eu já falei várias vezes, mas também o ciclo da vida, onde uma coisa depende da outra, sem a influência do homem, sem a influência antrópica.
A partir do momento que o homem não interfere, então você tem um ambiente natural. Quando ele interferir, aí sim, você vai ter um ambiente artificial ou um ambiente produzido. Que aqui eu estou chamando de ambiente modificado. Eu coloquei uma outra nomenclatura, que é basicamente aquele que tem influência do homem. As cidades, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, mineral, animal, vegetal, o turismo. O homem produz isso aí, ele dá condições de visitação em áreas naturais. Então o homem pode alterar, pode dar infraestrutura, vai colocar hotéis, vai colocar hotel-fazenda, vai colocar pontes, vai colocar viadutos, vai colocar pinguelas, cancelas, para delimitar a entrada e saída dessas regiões. Dentro das cidades, claro, a construção dos prédios. Isso é o ambiente modificado. Então, vou repetir? O ambiente natural é aquele que o homem não influencia. É todo aquele de influência apenas da natureza, que é esse aqui, ó, sem nenhuma interferência do homem. Já o ambiente modificado é aquele que o homem faz adaptações, com prédios, com ruas, com áreas comerciais, com áreas industriais, todas essas adaptações e o uso do meio para ganhar dinheiro, capital, lucro, plantando, criando, extraindo, explorando, modificando, que é o contexto do ambiente natural que vai, claro, quase sempre, destruir o meio ambiente natural. Eu poderia até produzir isso como paisagem, né? O que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que eu vejo. Paisagem é natural, mas paisagem artificial é igual a uma paisagem geográfica. Paisagem é natural, que não foi modificada pelo homem. Paisagem artificial é o ambiente modificado. E a paisagem geográfica, que é a somatória das duas relações. Só que aí você já modificou, né? Eu tenho, então, uma paisagem modificada. Eu tenho, então, um ambiente modificado. Eu tenho alteração de vegetação, de planície. Por exemplo, o aterro do Flamengo. O aterro do Flamengo foi produzido pelo homem, foi o homem que fez. Ele não existia. Ele que produziu. O nome já diz, aterro. Foi aterrado. Pegou uma região natural e transformou-se em artificial. Bom, aí nós vamos passar para a segunda parte da nossa segunda aula, do nosso segundo encontro, né? Dentro desse contexto, e a primeira parte que fala de definição, de conceito de ambiente, o que é um ambiente natural, o que é um ambiente artificial, um ambiente produzido pelo homem, ele teve um tempo menor, por quê? Porque essa parte da classificação dos resíduos, ele é um tempo maior, por isso nós vamos usar nessa segunda aula, essa segunda parte, com um tempo maior do que foi a primeira. Então vamos lá. Classificação dos resíduos. Então nós temos o resíduo. O que é o resíduo? É todo descarte, é todo lixo. A palavra resíduo é uma maneira eufemística na linha de linguagem, ou nas figuras, melhor dizendo, de linguagem. O eufemismo é para abrandar o termo. Então você não quer falar lixo, você fala resíduo, né? O resíduo e lixo é a mesma coisa. Só que resíduo é uma maneira pedagógica, é uma maneira didática, eufemística de você falar lixo. Porque de repente lixo fica muito pejorativo. Então você tem classificação dos resíduos, que é a segunda parte da nossa aula. Papel, plástico, metal, vidro e orgânico. Então você dividiu os resíduos em grupos, em categorias, né? Essas categorias, elas podem ser desenvolvidas com um objetivo muito bem definido. Qual é? Trabalhar melhor com cada um desses produtos. Porque você tem o resíduo, ele vai gerar capital. Então, eu vou levar para reciclagem. Então, você vai fazer a composição de categoria dentro. Você, por exemplo, você pode ter uma empresa de reciclagem que trabalha com eletrônicos, por exemplo. Celulares, televisão, que trabalha com sons, que trabalha com computadores antigos. Toda essa parafernália eletrônica, você tem o chamado lixo eletrônico, já uma outra categoria. Tem gente então que trabalha só com isso, tem uns que trabalham só com papel, só com plástico, só com metal, só com vidro. O grande objetivo é você disciplinar o manuseio,
o trabalho disso aí, para que você não faça grandes alterações, né? Para que você tenha condições melhores de trabalhar e de produzir. Então, cuidado. Categoria dos resíduos, que é a mesma coisa de lixo. E é importante dividir em categoria lixo eletrônico, papel, plástico, metal, vidro orgânico, com o objetivo de disciplinar o trabalho disso aí. Disciplinar a forma que você vai introduzir dentro do seu contexto de trabalho, de giro de capital, de circulação de produtos, uma produção melhor. Por exemplo, o papel. Vai fazer o que com esse papel? Né? O papel pode ser dobrado? O ideal é que não seja. Vou produzir caixa de papelão, no caso do plástico, garrafas, potes, né? De maneira geral. No caso do vidro também. Então, como eu vou produzir isso e vou alterar? Trouxe para vocês também alguns aspectos gerais dos resíduos, né? Principal classificação dos resíduos sólidos do Brasil é aquele registrado na NBR e na ABNT, chamado de 10.004, que é do ano de 2004, que divide esses substratos por categorias. É claro que essas normas brasileiras, né, de regulamentação dentro da NBR, essas normas, elas acabam dando uma condição do judiciário, do jurídico entrar. Volta lá naquela nossa primeira aula, onde trabalhava a legislação. Então, também as legislações vão regulamentar isso aqui. A partir do momento que você divide por categoria, como eu falei, aí você vai começar a desenvolver também algumas considerações. Por exemplo, quais são os riscos? Quais são os riscos que o manuseio com esses resíduos vão trazer? Será que manusear um lixo hospitalar é a mesma coisa que manusear um lixo comercial? Não é. O lixo hospitalar requer atenção. Você tem que manusear com luvas, senão você vai furar a mão em seringas, porque nem toda seringa tem agulha protegida. Infelizmente não há esse controle. Então você tem que levar a questão dos riscos. Outro detalhe, será que isso pode trazer problema para a saúde pública? É uma outra indagação. Tem que levar em consideração. Para manusear, né, as regras gerais de classificação dos resíduos. Como que eu vou determinar nessa classificação por categoria? Por perigo? Por risco? Se pode trazer problema à saúde pública ou não? Então, esses resíduos eles podem estar no estado sólido, pode estar semissólido, ele pode ser de atividade industrial. Qual a categoria dele? É residencial? É hospitalar? É agrícola? O resíduo agrícola, aquele que você usa, aqueles galões de agrotóxico. E aí você vai e descarta ele de maneira indiscriminada. Então você está ferindo, você está alterando essas determinações. Então o ideal é que você use algumas regras, algumas normas, algumas leis, alguns procedimentos padrões para você descartar isso aí. Levando em consideração risco, saúde pública e as categorias. De onde vem esse lixo? Ele requer que seja lavado antes? Você tem que usar máscara para manuseá-lo e por aí vai. É claro que no momento ideal nós vamos falar mais sobre o manuseio com os resíduos, né? Porque nós estamos trabalhando, o tema dessa nossa aula, ela trabalha com o quê? Vejamos, ela trabalha com a classificação dos resíduos. Vamos classificá-los, vamos dividi-los dentro das suas categorias, para depois nós identificarmos como vai ser feito esse manuseio. Ó, resíduos perigosos, classe 1, são aqueles que exibem características que podem colocar em riscos, já começamos a comentar, né? As pessoas que manipulam isso aí. Esse tipo de lixo pode ainda ser prejudicial à flora, à fauna, ao lugar que está usando. Ele foi descartado de maneira correta, de maneira incorreta.
Então, dentro da classificação, o tema dessa segunda aula, a segunda parte da segunda aula, ela trata classificação, divisão em categorias, de que maneira eu vou atribuir isso aí. Muito dificilmente você tem uma empresa que trabalha com lixo eletrônico que vai trabalhar com plástico. Você trabalha com lixo eletrônico. Quase sempre você pode ter o que trabalha com plástico, papel e metais juntos, né? De lata. Você tem esses resíduos trabalhando juntos. Mas nós temos algumas divisões por categoria, o que dá aquela disciplina que eu disse para vocês no início da nossa aula, para identificação do uso disso aí. Ó, mais uma categoria, resíduos não perigosos, não inertes, que é a chamada classe 2A. Estes resíduos não se apresentam como inflamáveis, corrosivos, tóxicos, patogênicos, que pode levar à doença, né? E nem possuem tendências a sofrer reações químicas, ou seja, o resíduo não perigoso, ele não é inflamável, ele não vai causar doença, ele não é corrosivo, você pode inalar, respirar perto dele sem proteção, sem máscara, não vai ter problema, né? Então são materiais que não terão tipo de problema, ele pode ser biodegradável, ele pode ser solúvel em água, né? Então, são alguns resíduos que você não precisa se preocupar tanto. Por quê? Porque ele não traz doenças, não é de caráter patogênico ou patológico. Resíduos não perigosos, inertes, só que essa é da classe 2B. São os materiais que compõem este grupo também, não prestam qualquer daquelas características lá do grupo 1. Então, se ele não é perigoso, o grupo 1, perigoso. O grupo 2 é o não perigoso. Porém, eles mostram indiferentes ao contato com a água destilada. Não se altera. A alteração química não é medida ali, não é identificada, não aparece. Quando exposto à temperatura média, ou expostos à temperatura média, dos espaços exteriores e locais onde foram produzidos. Então, eles não se manifestam, não mostram, eles se mostram de maneira indiferente ao contato de água destilada. Já é um tipo de resíduo que tem uma caracterização de, vamos dizer assim, menos perigosos. Então você tem, voltando lá, para dar uma passadinha, você tem os lixos que são perigosos, classe 1, e você tem os não perigosos da classe 2, sendo classe A e classe B. Né? Minhas considerações finais diz o seguinte, considerações finais, você tem matéria-prima, a estrutura dele, antes de gerar lixo. Da matéria-prima, você tem um processo produtivo, por exemplo, eu vou pegar algodão e o processo produtivo, eu vou produzir o quê? Camiseta. A camiseta é o produto. Qual que é o resíduo? O que essa camiseta gerou de resíduo lá que veio do algodão, de algumas partes, ou do que eu usei para produzir uma camiseta, né? Se eu vou produzir uma garrafa, por exemplo, então primeiro eu vou pegar a matéria-prima, a madeira, eu vou produzir a cadeira. Processo produtivo, a indústria madeireira. Produto, a cadeira. Qual foi o resíduo que gerou disso aí? Inerte, não inerte e perigoso. Então, a questão do inerte e não inerte é se sofre ou não alteração química, se vai ter ou não problema de patologia, se vai ter ou não doença. O que não é perigoso, teoricamente, ele tem uma certa inércia, então você não vai trazer perigo, não é inflamável, não tem produto químico envolvido e etc. Dentro do contexto do perigoso, você tem o patogênico, que é problema que gera doença. O reativo, encontrando com outro produto, ele pode ter uma explosão, por exemplo. O tóxico, que ele não pode ser inalado, não pode estar por perto manuseando sem máscara. Se o reativo, se ele encontra com outro produto, ele pode gerar fagulha, ele pode gerar explosão, ele pode liberar um odor que é um cheiro, que ao inalar a pessoa desmaia, por exemplo. O inflamável é o que tem, são os derivados, né? Os derivados do petróleo.
E, por último, o corrosivo, que é aquele que vai corroer, que é aquele que vai deteriorar. Por exemplo, você tem produtos como soda, várias composições de soda, principalmente aquela soda granulada, que se você manusear vai dar coceira na sua mão, né? Você pode ter corrosão. Você nunca pode, por exemplo, desentupir vaso usando um certo tipo de produto, que ele é corrosivo, sem proteção da mão e etc e tal. Então são situações que mostram para nós, dentro das nossas considerações finais, como que funciona. Volta a colocar a classificação dos resíduos sólidos, né? Aí nas normas brasileiras, o 10.004, que é o número de identificação, e 04 está lá 2004, que foi o ano que foi criado isso aí, a partir desse aspecto. Então, obrigado. Trabalhar então a questão dos conceitos de ambiente, quais são, e também a classificação dos vários tipos de resíduo. Obrigado e até a próxima.